Turminha, tudo bem? Continuando a nossa matéria sobre o erro de tipo, ainda nós podemos ver lá no artigo 20 do Código Penal a questão do erro, se ele é inevitável ou evitável. O erro, quando nós trabalhamos no último tópico, nós dissemos que o agente comete o ilícito sem qualquer intenção de cometer esse ilícito. Mas o erro cometido por ele pode ser que seja evitável como seja inevitável. O erro inevitável é aquele que ele não tinha como identificar esse erro. Então, afastando a punição tanto por dolo como por culpa. O erro evitável é aquele que, se ele tivesse agido com um pouco mais de cautela, ele teria conseguido identificar. Nessa circunstância, apesar do agente não ter o dolo de cometer o crime, mas pelo descuido na conduta dele, ele pode ser punido na forma culposa. Se vocês verificarem lá no artigo 20, parágrafo 1º, vocês vão encontrar o seguinte: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Não há isenção da pena quando o erro deriva da culpa e o fato é punível como um crime culposo. Nessa circunstância, para punir como crime culposo, precisa que a pessoa tenha agido com um erro que ele pudesse ser evitável. Uma falta de atenção, por exemplo. Na aula anterior, eu passei para vocês o exemplo do caçador. Que ele estava na mata e viu uma coisa se mexendo e imaginou que fosse um animal. Nessa circunstância, se ele tivesse tomado a cautela, por exemplo, de ter acendido uma luz, ter se aproximado mais da caça antes de efetuar o disparo, ter observado se era um animal, teria sido evitável dele cometer essa lesão corporal, esse homicídio dessa pessoa que estava do outro lado. Agora, se não tivesse como ele identificar isso, afastaria tanto a punição culposa como dolosa. Agora nós passamos para o erro provocado por terceiro. O erro provocado por terceiro, ele está inserido no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. E o que dispõe lá? Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Vamos lá. Pode ocorrer que uma pessoa cometa um crime porque outra pessoa a induziu em erro. Ela não tinha nenhuma intenção de cometer o ilícito. Nessa circunstância, aquela pessoa que fez com que o outro cometesse o ilícito é que vai ser responsabilizada criminalmente. É o terceiro provocador. Vocês podem pegar como exemplo um médico que chega com uma injeção já preparada e ele diz para a enfermeira, na intenção dele é matar o paciente. Ele diz assim: enfermeira, pega esse medicamento aqui e aplique no paciente. É um anestésico que vai aliviar a dor desse paciente. E a enfermeira vai lá, sem saber que é um veneno, e aplica o medicamento na veia do paciente e depois o paciente vem a óbito. Nessa circunstância, essa enfermeira ela não sabia que a intenção do médico era matar. Ela
já pegou o medicamento pronto, sabia que era um anestésico e pensou em só amenizar o sofrimento do paciente. Em nenhum momento ela teve a ideia de que ela iria matar esse paciente. Nessa circunstância que eu passei para vocês, quem vai ser punido pelo óbito do paciente será o médico e não a enfermeira, porque ela não agiu nem com dolo nem com culpa nessa circunstância. É uma situação de erro provocado por terceiro. Existe uma questão de exceção no erro provocado por terceiro. E esse tema, ele vem, eu coloquei no material para vocês, e afirma o seguinte: quando quem induziu, quanto o induzido, deveriam ter o cuidado objetivo. E o que quer dizer isso? Tanto quem provocou o erro, quanto aquele que agiu na execução do ato, deveriam ter o cuidado com aquilo. Se você verificar no material que eu mandei para vocês, vocês vão encontrar o seguinte exemplo. Um médico, ele receita 10 centímetros cúbicos de uma substância, quando deveria receitar 1 centímetro cúbico. E a enfermeira, desatenta, falta de cuidado, não observa esse engano do médico. Ela prepara a injeção da substância, causando a morte do paciente. Nessa circunstância, como ela estava com a receita na mão, poderia ter identificado o erro, nessas circunstâncias ambos vão ser punidos culposamente, se eles não tinham a intenção de causar essa morte do paciente. Existia um erro provocado por terceiro, que foi o médico que, ao prescrever o medicamento, ele colocou uma dosagem muito acima do que era permitido. E existe uma desatenção na forma culposa da enfermeira, que não observou que o medicamento prescrito pelo médico era muito superior à dosagem tolerada pelo paciente. Nessa circunstância, tanto o médico quanto a enfermeira responderão na modalidade culposa do crime, se ele for previsto em lei. Pode acontecer, por exemplo, que o médico ministre o medicamento, ele coloca lá no receituário, olha, fulano tem que tomar tal medicamento, só que ele erra na dosagem do medicamento. A enfermeira identifica que esse medicamento é muito superior à dosagem do que é tolerável. Só que ela já não gostava do paciente. E o que ela faz? Ela aplica o medicamento dessa forma mesmo. Nessa circunstância, existiu um agente provocador na modalidade culposa, que é o médico. E a agente do crime, que é a enfermeira, ela vai responder na modalidade dolosa, porque ela teve a intenção de aplicar o medicamento de forma errada no paciente. No próximo tópico, pessoal, nós vamos abordar o erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa, ele vem identificado no Código Penal, no artigo 20, parágrafo 3º. E o que dispõe lá? O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Nessa circunstância, que é o erro sobre a pessoa, o que acontece? A pessoa que executa o crime, ela não queria vitimar, por exemplo, determinada pessoa A. Ela queria praticar aquele crime contra a pessoa B. Só que ela teve uma ideia, ela se confundiu na hora da execução e ela praticou o crime contra uma pessoa que ela não queria. Só que ela tinha a intenção de cometer o crime contra a pessoa que era o algoz dela.
Vamos identificar isso na prática. Um filho tem uma discussão com o pai. Uma discussão muito acalorada. Ele vai até a casa dele, pega uma arma de fogo, volta já com a intenção de matar o pai. A discussão foi muito séria. Só que nessa circunstância já estava lusco-fusco, estava começando a escurecer. E de longe ele visualizou uma pessoa que tinha um porte físico parecido com o do pai dele. O que ele faz? Nervoso, saca da arma e dispara, atingindo uma terceira pessoa na relação que não tinha nada a ver com o assunto que eles tinham discutido. Se consumar esse crime, ou for na forma tentada, por exemplo, do homicídio, quando for analisar as circunstâncias que ele cometeu o crime, será considerado o quê? Que ele tentou cometer o crime ou consumou o crime como se fosse o pai dele a vítima. E isso tem relevância. Por quê? Porque se o pai dele fosse a vítima, sendo o pai dele um ascendente, o crime teria uma agravante na hora de ser aplicada a pena. Se vocês visualizarem lá no artigo 61, inciso 2º e a linha E do Código Penal, vocês verão que é uma agravante. Vocês entenderam que a circunstância agravante não é por causa da vítima diretamente, mas é contra quem ele queria ter cometido o crime. Outra situação que pode acontecer é o seguinte: o pai de uma pessoa, de uma moça, descobre que ela foi estuprada e ele imediatamente procura essa pessoa que cometeu esse ilícito e tenta cometer um crime contra essa pessoa. Só que, na verdade, ele erra a pessoa que era para ser vitimada. E aí vai ser considerado como se a vítima, nessa circunstância aí, fosse o autor do crime contra a filha dele. Poderá, inclusive, se ele chegar ao óbito dessa pessoa, ser reconhecido o privilégio, porque ele agiu mediante uma violenta emoção nessas circunstâncias aí. Pessoal, eu encerro por aqui e deixo um forte abraço para vocês.